Bom, vamos começar falando do Curitiba, que ontem venceu. Daniel Valdrigues vem trazendo as informações do Verdão, que luta no Campeonato Brasileiro da Série B. Fala aí, Daniel. Boa tarde, um abraço, irmão. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E de virada ontem, o Verdão venceu a equipe do São Bento no estádio Couto Pereira pelo placar de 2-1 e somou 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. A primeira vitória após a parada para a Copa América, já que o Verdão tinha perdido para o Criciúma jogando fora de casa. Na partida de ontem, o técnico Humberto Louser teve que mexer bastante na equipe, mesmo porque não contava com jogadores que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, alguns outros atletas também lesionados, e a estreia do atacante Robson, e no intervalo da partida teve que mexer na meta alviverde, já que o goleiro Wilson saiu lesionado, dando espaço para o Alex Muralha, que estreou com a camisa alviverde dentro da Série B, ele que havia atuado por 7 partidas dentro do Campeonato Paranaense. O time alviverde saiu atrás do marcador, com gol anotado pelo Doriva ainda na primeira etapa. No intervalo, o torcedor cobrou bastante, vaias contra o técnico Humberto Louser, contra o presidente Samir Namur, contra alguns jogadores específicos, mas na segunda etapa o Coritiba apresentou um bom futebol e na base da pressão conseguiu o resultado de vitória em um gol contra anotado pela arbitragem a favor do Coritiba e com o Rafinha marcando seu primeiro gol desde o retorno ao Alto da Glória, jogador que foi considerado o melhor da partida por equipes de rádio e televisão que acompanham o jogo. O Rafinha então deu o gol da vitória ao Alviverde, comemorou bastante, chorou ao marcar o gol da vitória e dedicou o gol ao técnico Humberto Louser. Por falar no técnico alviverde, após a partida, em entrevista coletiva, o presidente Samir Namur garantiu que o treinador segue realizando seu trabalho, mas que estava sim nos planos da diretoria a demissão do técnico alviverde, bem como também do executivo de futebol Rodrigo Pastana, porque as metas não estavam sendo atingidas. Lembrando que o Coritiba, antes da parada para a Copa América, não teve um bom desempenho, ficou longe do esperado, próximo ou dentro do G4, e na partida de volta contra o Criciúma acabou perdendo. Uma derrota ontem, aí sim, acabaria com o trabalho do Humberto Louser, mas como a vitória acabou acontecendo e os jogadores, junto com toda a comissão técnica, comemoraram bastante, fica então aí mais um crédito da diretoria para a manutenção do trabalho do treinador. O Coritiba que entrou em campo com Wilson, depois Alex Muralha, Felipe Mattioni, que estreou com a camisa alviverde dentro da Série B, o Alisson Maia, Sabino e o William Matheus, Matheus Salles, Luiz Henrique, Thiago Lopes, depois Igor Paixão, Rafinha, Robson e Rodrigão. O Coritiba, nos 90 minutos, somou 21 finalizações, 3 delas certas, 54% de posse de bola, 82% de acertos nos passes e 5 escanteios. São informações aí de site que faz estatísticas a respeito da partida. Com a vitória, o Coritiba pulou 2 posições, é o 9º colocado com 15 pontos. Torcedor esteve na arquibancada, 18.351 foi o público pagante, 19.589 o público total, uma renda de R$ 320.147. Próxima rodada, o Verdão encara a equipe do Vila Nova no Couto Pereira, terça-feira, 7h15 da noite. Até lá, o técnico Humberto Louser terá uma semana cheia pela frente para trabalhar e encontrar o melhor Coritiba para em busca da segunda vitória seguida dentro da competição. O certo é que o torcedor que foi à arquibancada, cobrou, vaiou, no final aplaudiu a vitória alviverde. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Legal, valeu, Daniel, obrigado pelas informações do Coritiba. Bom, eu acho normal e natural o posicionamento e até a forma com que ele colocou ali, o mesmo torcedor que foi, que vaiou, no final aplaudiu, isso é normal. Meu torcedor acaba sendo o termômetro, ele tem todo o direito, né? Ele paga o ingresso dele, não importa quanto que o clube está cobrando, ele paga o ingresso dele, ele tem todo o direito de opinar e expressar, né, a sua manifestação ali de uma forma tranquila, porque vaiar, aplaudir não fere ninguém, né? Fere a questão da violência. Mas foi 2-1 aquele resultado apertado, né? Foi apertado e quando o Valdrigues ali falou que
o torcedor aplaudiu no final, é que o torcedor aplaudiu o espírito de luta da equipe. Os jogadores terminaram a partida exaustos, até porque vem de uma intertemporada, até pegar novamente essa parte do ritmo de jogo, os jogadores terminaram exaustos, principalmente o Rafinha. O Rafinha terminou ali mancando, terminou sem condição de jogo e ainda foi o autor do gol. E claro que o Rafinha foi o que se destacou durante toda aquela partida. Agora, o que acontece assim, é que o Curitiba, ele não consegue, o Alexson Bento é uma equipe fraca, uma equipe que está na zona do rebaixamento. E o Curitiba não consegue se impor, não consegue criar, não consegue matar um jogo como esse aí. E aí acabou tomando aquele gol logo no começo do primeiro tempo, aí deixa a equipe mais nervosa ainda. Aí, sorte que no segundo tempo conseguiu a virada naquele gol contra o gol com o Rodrigão ali e o Rafinha que determinou a vitória do Curitiba. E o Humberto Loser, com isso, ganhou mais uma sobrevida. Ele tem mais um jogo ainda, inclusive no final da partida, o Samir Namur ainda colocou mais pilha, né, falando sobre a questão da meta e deixou bem claro, a meta é o seguinte, venceu, fica, não venceu, cai fora. Então coloca mais pressão ainda em cima do Loser e da equipe do Curitiba. Oxigênio, né? Ganhou um oxigênio, uma bombinha lá para respirar mais um período. Agora é o seguinte, o que vale a pena? Ainda mais vindo de um gestor, de um presidente. Vai dar uma sobrevida e avisando que no primeiro momento de queda, ou seja, ou de insucesso, vai cair? Eu acho errado isso aí. Ou então você tem que acreditar, mesmo que seja o disse que me disse, leva para frente, mas você chegar para uma pessoa e falar, olha, perdeu, tá fora, vai deixá-la para um compromisso fora, não sei até que ponto vale a pena. E até porque o presidente, eu acho que ele tem que ser o racional ali, não o emocional. E ontem o que a gente percebeu, que o Samir Namur foi muito emocional, né? Então o presidente ele não pode entrar nessa pilha da emoção. Ali ele tem que ser racional. Pô, não coloca mais gasolina nesse fogo ali. Não deveria tornar público. Exato. Não deveria tornar público, porque é algo administrativo, é algo que você define dentro de quatro paredes e é algo que pertence à diretoria do clube, dando certo ou não, apesar que lá atrás, né, quando foi contratado o treinador atual, o Humberto Lousa, ele deixou bem claro que se não der certo, a culpa era de quem? Do Pastano. Exatamente. Deixou bem claro, se não der certo, o que eu, humildemente colocando aqui, eu acho um erro. Porque se eu sou presidente de uma instituição, de uma empresa, de um clube, enfim, eu estou assinando. Se eu estou assinando, eu estou junto. Está junto, né? Eu estou dando anuência a uma contratação. Bom, Humberto Loser falou e o presidente Samir Namur também falou. Os dois falaram logo após na entrevista coletiva, após a vitória do Curitiba em cima da equipe do São Bento. Vamos acompanhar. Mais uma vez, o show e o apoio que os nossos torcedores nos deu. Em momentos mais cruciais, o torcedor empurrou a equipe, foi o 12º jogador e nos ajudou bastante a conquistar essa vitória. A gente está em dívida, eu como comandante, já externo, e falo pelos jogadores também, a nossa satisfação pela nossa pontuação, mas em momento algum nós perdemos a convicção, deixamos de trabalhar e nós vamos trabalhar muito. O que vale frisar dessa vitória é um jogo de alma, um jogo de muito espírito. Entramos na competição, tivemos a reunião para justamente falar isso. Isso que o torcedor espera da gente. Tivemos possibilidade de ter um placar maior, mas não vão entrar na parte tática. Mas o importante foi essa vitória, com essa alma, com esse espírito, com o atleta lesionado, mas se entregando, e foi premiado também com um belo gol, Rafinha. Esperamos que essa vitória de hoje seja mesmo esse divisor de águas, que lá na frente a gente possa olhar para trás. Eu tenho certeza que vocês irão perguntar aonde foi o marco para a conquista. E eu tenho certeza que nós vamos lembrar dessa partida. Então é com esse espírito, com essa alma, que o torcedor nos abraçando, nos apoiando, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. E quanto àquela formação, a gente já treinou algumas vezes ali, até mesmo na construção defensiva, e também com atletas ali, a gente colocou 2 extremos, né, então para a gente poder andar ali pelos corredores e ter um jogo por dentro também. Então a gente foi feliz com essa virada e parabenizar todos os atletas pela entrega até o final. Vocês sabem que não é do meu feitio fazer isso, vim para uma coletiva depois do jogo, principalmente depois de uma vitória, é a primeira vez em 19 meses de gestão que eu faço isso, mas eu me senti na obrigação de vir aqui hoje fazer um pronunciamento de agradecimento à torcida do Curitiba. Todos sabem que
a situação do clube na tabela é uma situação difícil. O jogo foi um jogo muito difícil. Começamos atrás no placar. E a torcida do Coritiba nem por um segundo deixou de apoiar os atletas, deixou de apoiar o time. A torcida foi fundamental no resultado de hoje, não há dúvida. E quem conhece a torcida do Coritiba, bem como vocês conhecem, como eu conheço, porque faço parte dela, sempre fiz, desde que nasci, sabe que se a torcida continuar desse jeito no restante do campeonato, na sequência do campeonato, vai ser difícil o Coritiba empatar ou perder os jogos aqui. Então, eu fiz questão de vir aqui, é a primeira vez, para agradecer à torcida do Coritiba, dizer que a torcida foi fundamental no resultado de hoje, até dedicar, pelo menos da pequena parte que me cabe nessa vitória, dedicar ela para a torcida do Coritiba. Então, cada torcedor que está aqui ainda nos arredores do Couto Pereira, cada torcedor que está voltando para casa, escutando o seu rádio, se sinta parte disso, porque cada um de vocês e vocês, em um conjunto, foram muito importantes hoje e vão continuar sendo dessa forma na sequência do campeonato. Legal, duas situações diferentes ali, o treinador que procurou passar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Parece que não é o cara que está com a corda no pescoço, elogiando também a torcida, o presidente que veio, até citou após 19 meses, né? Eu até acho que demorou um pouquinho, poderia vir mais vezes, né? Ele tem todo o direito, eu sempre falo que a imprensa, os microfones estão abertos justamente para que cada um possa, gostou ou não gostou de uma crítica, de uma informação, venha e traga também a sua palavra, a sua opinião, que é importante. Bom, mas de tudo ali dá para a gente resumir o quê? Quero saber da parte de vocês aí. Das duas entrevistas. O que dá para resumir é o seguinte, eu acho que uma vitória como essa pode dar uma confiança, pode dar uma tranquilidade para a equipe do Coritiba. Eu acho que o Coritiba é uma equipe que está extremamente pressionada. Não é um elenco ruim, se você pegar individualmente ali e comparar com as demais equipes da Série B, não é um elenco ruim, é um dos melhores elencos até da Série B. O que falta é ter um pouco de tranquilidade. Por isso que eu questiono muito a fala do presidente Samir Namur, depois que ele agradeceu a torcida, aí ele falou sobre essa questão das metas, colocou essa pressão. Não é o momento da pressão, o momento é justamente da tranquilidade. E se tiver que tomar uma decisão, toma a decisão internamente, não precisa ficar colocando pressão fora do contexto. Apesar que a responsabilidade, Márcio, deve existir a partir do momento que você assume, né? Porque chega no decorrer do caminho, por exemplo, você não cobra antes, aí você deixa o tempo passar, aí você cobra do meio para frente, aí vai entrar isso que vocês estão colocando, que é a chamada pressão, né? Mas lá atrás eu acho que já deu uma acomodada, enfim, deu uma arrastada e chegou na situação que chegou, né? E a gente sabe, ou seja, em qualquer empresa, né? Isso é uma empresa, o clube é uma empresa. Para você colocar uma situação dessa, de já quase uma pressão, isso já não vem sendo já não vem tendo um bom relacionamento há um bom tempo. É assim que funciona. E outra coisa, né? Vamos falar de futebol especificamente. O Rafinha, com uma perna, joga muito mais do que os demais. Verdade. Espero que não tenha se lesionado ontem para deixar aí o time do Coritiba aí, sim, ausente em algumas rodadas, mas é um jogador técnico, qualificado. O Rodrigão brigando, o Wilson é uma peça de confiança. É um time que, assim, está entre o top 8, eu vou chamar assim, top 8, top 6. E se fizer um bom campeonato, se colocar tudo certinho nos parâmetros, deixar o time talvez trabalhar, a comissão e a gestão, chega assim, não digo, não é para ser campeão, mas dá para chegar entre os 4.